Olá, colegas da odontologia! De volta agora com mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Nesse momento, eu vou pedir para o Renato Neri, nosso conselheiro, fazer as honras da casa ao nosso convidado especial. Tudo bem, Renato? Presidente, doutor Marcelo Folha, satisfação novamente nós estarmos aqui no OdontoCast recebendo o doutor Marcelo, né? Tem aqui um currículo aqui bem legal. Doutor Marcelo, que é cirurgião dentista graduado pelo Cesupa, especialista em prótese bucomaxilofacial pela Beno, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela APCD, mestre em clínica odontológica integrada pela São Leopoldo Mandic, doutor em oncologia pelo AC Camargo, professor da disciplina de cirurgia na Faculdade de Odontologia do Cesupa, coordenador do curso de residência em cirurgião em bucomaxilofacial, né, pela UEPA, OFIR, também Loyola, e chefe do serviço PBMF do Hospital OFIR Loyola, não é isso, doutor? Isso. E do CIR, não é isso? Então, professor Dr. Marcelo Carneiro, seja muito bem-vindo ao OdontoCast e desde já nós agradecemos o aceite desse convite para falar um pouquinho sobre essa especialidade que é a prótese bucomaxilofacial e o serviço que é feito nela no CIR e no OFIR Loyola. Alguma pergunta logo para começar, Renato? Vamos esquentar logo esse bate-papo? Então, queria perguntar para o doutor Marcelo, né, esse serviço que é oferecido ali. A gente sabe ali que vai muitos pacientes ali com essas dificuldades, né, vindo da oncologia também, de cirurgias invasivas. Como é que é feito o acolhimento desse paciente? Como é que é feito esse proceder dentro do OFI e do CIR, no caso? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Agradecer lembrarem do meu nome, né? Para falar sobre esse serviço aí que é tão importante, que é a prótese bucomaxilofacial, né? Que é uma especialidade ainda... É uma especialidade antiga, porém ainda um pouco desconhecida aí na sociedade, né? E ela é de grande valia, assim, para os pacientes oncológicos, não só para os pacientes oncológicos, como para pacientes que politraumatizados, que sofrem algum tipo de trauma, assim como os pacientes também com deformidades, né? Através de alguma síndrome, como a fissura lábio-palatina, por exemplo, pode ser beneficiado pela prótese bucomaxilo, né? O serviço no OFIR Loyola, ele já funciona há bastante tempo, né? Desde 2007, 2008 mais ou menos, né? E lá a gente atende exclusivamente os pacientes oncológicos, né? Então, o paciente que passou por alguma cirurgia oncológica ali na região de cabeça e pescoço, que acaba ficando com uma deformidade facial, uma deformidade no olho, uma deformidade no nariz, na orelha, ou até mesmo em hemiface ou na maxila, a gente reabilita ali com as próteses faciais, né? E como você citou no início, lá também no CIR, o CIR é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação do Governo do Estado, nós também realizamos este serviço de reabilitação desses pacientes com próteses oculares, próteses faciais, enfim. E lá a gente tem duas impressoras 3D, que a gente também consegue fazer uns planejamentos virtuais, trazendo assim mais benefícios e mais detalhes para essas próteses. Marcelo, uma pergunta. No OFIR só para pacientes oncológicos, mas pacientes sindrômicos, politraumatizados, só no CIR ou não tem em Belém, só indo para fora do estado? Isso. Lá atualmente no OFIR Loyola só pacientes oncológicos, né? Antigamente nós atendíamos pacientes fissurados, mas hoje só paciente oncológico. No CIR nós atendemos qualquer tipo de paciente, tanto os oncológicos, quanto os pacientes sindrômicos, quanto os pacientes provenientes de traumatismo. Me dá uma ideia, nessas três situações, elenca qual é a que tem mais frequência das próteses bucomaxilofaciais, a intermediária e a que tem menos frequência. Sindrômicos, oncológicos e politraumatizados. Certo. Isso é uma excelente pergunta. Por quê? Esses pacientes, quando acontece esse tipo de situação com eles de ficarem mutilados, eles acabam ficando reclusos em casa, né? Então eles dizem, eu não vejo esse tipo de paciente andando na rua, então deve ter pouco. Não, não tem pouco, infelizmente, né? Mas esses pacientes eles ficam reclusos em casas e não querem sair.
No ofiliola, temos muitos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. A fila para ser operado no ofiliola é bem grande, né? Então lá nós temos realmente muitos pacientes. No CIR, não menos, a quantidade de pacientes não é tão menor, mas porém, lá nós temos um perfil mais de pacientes com trauma, né? Provenientes de acidentes de barco, acidentes motociclísticos, enfim, né? Então, a maioria dos pacientes são pacientes oncológicos, seguidos pelos pacientes de traumas, seguidos ali pelos pacientes com alguma deformidade congênita. Certo. Apesar de ser uma especialidade de suma importância para a odontologia, das 24 especialidades, ela ainda é uma especialidade que tem muito poucos especialistas. Aqui no Pará, no Conselho, tem registro de 2 especialistas, tu e mais uma colega. No Brasil inteiro, não tem 70 especialistas, no universo de 400 mil profissionais registrados no Conselho. Por que tu achas que se dá essa não procura pela especialidade, sendo uma especialidade tão importante? Nós temos imagens clássicas de próteses que que atuam em várias partes da face, né? Desde mandíbula, maxila, o globo ocular, né? Nariz, até chegando próximo do pavilhão auricular. O que tu achas que precisa acontecer para que procurem mais essa especialidade? É um campo muito bom de trabalho. Isso. Ontem eu fiz uma pesquisa ali por curiosidade, como eu iria participar hoje do podcast. Entrei no site do CFO e eu vi 88 dentistas cadastrados. 68. Não, 88 dentistas cadastrados com prótese bucomaxila. Porém, nesses 88 estavam ativos e inativos. Ou seja, mesmo contando os inativos, são 88 no Brasil. Hoje, os ativos hoje são... Né? No total, os ativos hoje são 68. Porém, desses 68, os dentistas sempre estão vinculados a outra especialidade, né? E nem todos atuam na prótese bucomaxila. Infelizmente. Eu acredito que seja o paciente, quando ele tem de baixa renda, ele tem uma dificuldade maior para chegar no tratamento oncológico. Hoje em dia está melhorando, mas ainda assim tem dificuldade para chegar. Então, quando ele chega no tratamento oncológico, ele já chega com um tumor avançado, né? Então, quando ele chega com um tumor avançado e que ele vai fazer uma cirurgia, é uma cirurgia mais mutilante, né? Então, com isso, ele fica com a deformidade, fica com a necessidade maior de ser reabilitado com a prótese bucomaxila. Porém, pacientes que têm condições financeiras melhores, eles conseguem procurar esse tratamento mais rápido e não deixam o câncer chegar a esse ponto aí de avanço para poder fazer uma mutilação maior. Consequentemente, os pacientes eles têm um poder aquisitivo menor, né? Então, a gente acaba tendo um volume grande de pacientes no sistema do SUS do que no privado. Eu acredito que isso faça com que tenham poucos especialistas, né? E essa foi uma causa que eu abracei para mim e eu certo. E assim, como estamos também no mês do câncer de boca, né? Alusivo ao câncer de boca, uma situação que é de política pública, de orientação à sociedade, de tentar intervir de uma forma precoce no diagnóstico do câncer de boca, né? Que nós sabemos que o acometimento no nível Brasil é muito alto. E dentro disso, o que tu achas que deveria ser modificado nessa política pública para tentar minimizar essa condição dessa procura acontecer tardiamente? Perfeito. Hoje em dia, o que eu tenho percebido do poder público é que ele tem investido bastante no tratamento dessas doenças, né? Agora, no diagnóstico precoce, o investimento ele é menor,
né? Então a prevenção ela é extremamente que é basicamente importante. em nível de informação. Exatamente. A prevenção ela é extremamente importante para não chegar nesse câncer mais avançado. Algumas vezes nós fazemos ações em praças públicas, ações em alguns locais públicos relacionado ao câncer de boca. Eu vou te cortar porque a gente vai ter que intermediar isso. Tá. Algumas vezes nós fazemos ações em praças públicas. Algumas vezes, quantas por ano? Quantas por 2 anos? Quantas por 3 anos? Entendeu? Exatamente. A gente tem que, porque o conselho também precisa fazer isso, né? Nós precisamos atuar em conjunto. Qual é a média que vocês fazem essas ações? Antes da pandemia, tudo hoje teve o problema da pandemia, a gente fazia pelo menos umas 2 vezes por ano. Como nós temos a residência em cirurgia bucomaxilofacial lá da UEPA e Ofiloiola, eu pegava os residentes, enfim, a gente iria junto com a CESPA e a gente ia para as praças para poder fazer essas ações e aí a gente fazia mais ou menos ali 2 vezes ao ano. Após a pandemia, confesso que isso daí acabou esfriando um pouco e aí precisamos reativar. Agora, quando a gente fazia isso, a gente conseguia diagnosticar vários cânceres de boca. Pronto. Agora, é isso que eu estou te provocando. Tá? A provocação ela é essa. Vamos fazer isso junto com o conselho também, porque só a pandemia ela foi em 2020. Nós já estamos entrando em 2024, então tem 4 anos que nós não vamos à praça. Exatamente. Vamos à praça em 2024? Com certeza. Vamos? Só falar a data. E eu acho importante, doutor, eu estava lendo que hoje em dia o grande número de diagnóstico de câncer vem de uma predisposição em relacionado ao álcool, né, o etilismo e o tabagismo. Mas eu li que a Organização Mundial da Saúde prevê que até 2030 o índice maior seja pela questão das doenças sexualmente transmissíveis, no caso o HPV, entendeu? Então isso aí é algo que tem uma vacina disponível, né, para adolescentes a nível público e a gente não vê uma divulgação sobre isso, né? Sobre essa importância da vacina, da prevenção que a vacina traz para esse adolescente que daqui a pouco vai entrar na vida sexual e muitos não sabem que o HPV não é só pela relação, até o sexo oral também, né? Ele transmite o HPV. Então, assim, qual a sua visão hoje no estado, entendeu? Dessa relação aí, tanto com a questão do tabagismo, etilismo, quanto do HPV no câncer bucal? O que acontece? No Ofiloiola, a gente não faz atendimento primário. A gente faz atendimento secundário. Então, são os pacientes que são já diagnosticados, encaminhados para a gente, e aí a gente dá continuidade lá. Agora, aqui no Cesupa, né, a gente tem a oportunidade, a gente teve a oportunidade de fazer uma clínica de semiologia. Né? Então, toda semana, nós realizamos biópsia nessa clínica. E lá, sempre encontramos lesões de HPV. Sempre. Né? Pacientes de qualquer idade, pacientes adultos mais velhos, adultos jovens, né? A gente encontra, a gente faz a biópsia, a gente consegue analisar a peça lá no Cesupa mesmo, com 1 semana a gente consegue dar o resultado. E aí consegue entrar com tratamento ou encaminhar esse paciente para o local correto, né? Agora, a desinformação desses pacientes é muito grande. É muito grande. Quando a gente comenta isso, eles ficam, não, doutor, que é isso? Eu não tenho. Aí a gente explica direitinho e tal, mas eles ficam com vergonha. Né? Então, por conta dessa vergonha deles, eu acho que eles acabam não procurando os serviços quando tem alguma lesão na cavidade oral ali, né? Perfeito. Certo. E o interessante desse diagnóstico precoce, quando a lesão, né, em relação ao câncer de boca ali, a lesão está grande, que o cirurgião de cabeça e pescoço faz a remoção, o paciente fica com a comunicação bucosinusal. Né? Ele faz uma maxilectomia, então ele remove, ou maxilectomia total ou parcial, então ele remove parte do palato daquele paciente. Né? O paciente, tudo que ele vai comer, sai pelo nariz, a voz sai pelo nariz, anasalada, e a prótese bucomaxilar tem um papel importante, porque a gente consegue fazer uma prótese para esse paciente, vedando essa comunicação, e ele volta a falar normal. As pessoas voltam a entender o que ele está falando. Qualidade de vida. A qualidade de vida. Um paciente que foi submetido à maxilectomia, ele não consegue ir num restaurante, por exemplo. E a comida vai sair pelo nariz. Quando a gente coloca a prótese nele, a vida é outra. Sim, sim. Inclusive, hoje, a confecção dessas próteses com
com os scanners e com as impressoras digitais, né, foi muito facilitada. Fala um pouquinho desse processo lá no CIR com essas impressoras digitais. Isso, lá no CIR nós temos 2 impressoras. Uma impressora de filamento, que consegue fazer peças maiores, e uma impressora de resina, que a gente consegue fazer uma peças menores e com uma fidelidade maior, né? Então a gente consegue solicitar uma tomografia para o paciente, pegar esses arquivos DICOM dessa tomografia e imprimir um crânio, por exemplo, em tamanho real, com os detalhes que precisam ser impressos para poder planejar uma prótese para esse paciente, né? E com esses arquivos, essas imagens digitais, a gente consegue fazer a prótese no software, né? Dependendo do tipo da prótese, lógico. E aí ela serve como um molde só para eu poder prensar no silicone. Uma prótese facial, uma prótese de nariz, a gente pode fazer ela de silicone ou de resina, tá? Então, eu planejando a prótese no software, eu consigo imprimir o negativo dessa prótese. Então, já sai o negativo pronto. E aí eu só vou fazer a tomada de cor desse paciente e prensar ela no silicone e já entregar a prótese para o paciente. Então, fica muito mais rápido e com a maior riqueza de detalhes. Essas próteses, antigamente, elas eram todas móveis, né? E hoje, a questão da implantodontia aliada também, a prótese bucomaxilofacial. Vocês têm essa casuística, também se não tiver não tem problema falar agora, pode ficar num outro momento, mas a casuística de quantas próteses vocês mantêm fixadas ou removíveis, tu tens esse equilíbrio aí 50-50, 70-30, 40-60? O que acontece? Ela é um pouco diferente da prótese dentária. Sim. Mesmo a prótese implanto suportada, ela é uma prótese removível, por causa da higienização que o paciente tem que fazer. Sim. Né? Não que a prótese dentária não tenha que higienizar, mas é diferente. Então, essa prótese, o paciente ele tem que tirar ela, higienizar e tem que colocar de volta. Mas ela é implante suportada, ela fica no implante. Pode ser implante suportada. Aí ela é suportada através de uns magnetos, ou através de O-ring. Sim. Ou barra clipe. Que era uma coisa que não existia antes na própria prótese bucomaxilofacial. Não existia... Mais ou menos. Os implantes extraorais, né, eles existem já há bastante tempo. Agora eram menos utilizados. Hoje em dia a gente utiliza mais. Eu faço a retificação. Eram muito pouco utilizados. Muito pouco utilizados, porque Brennemark já... Sim, desde 60. Usava há algum tempo, mas hoje em dia está cada vez mais utilizado. A gente está utilizando cada vez mais. A nossa única ressalva, não que seja proibido instalar ou que seja contraindicado instalar, mas a gente tem um receio em pacientes irradiados, pacientes com radioterapia. A gente pode instalar o implante? Pode, mas a gente tem que ter um cuidado melhor. A gente tem que ter um preparo da área que vai receber o implante também melhor do que um paciente que não tenha sido submetido à radioterapia. Também que fazem uso de tem uma medicação também. Como os bisfosfonatos, Principalmente quando for... mas os bisfosfonatos é mais quando a gente vai colocar implante intraoral. Né? E lógico, existem próteses intraorais bucomaxilos que a gente faz implante suportado. Seria um cuidado com a osteoradionecrose ainda, daquele processo? Sim. Isso, cuidado com a osteoradionecrose, que o paciente ele pode desenvolver ali necrose devido à incapacidade de regeneração óssea do local. Perfeito. Mas hoje em dia nós temos ozonioterapia, câmara hiperbárica, laser terapia, que isso tudo ajuda a minimizar esses riscos aí. É importante nós falarmos isso para o público também, porque acaba sendo uma situação que ainda é muito desconhecida, né? Muita gente desconhece a atuação da prótese bucomaxilofacial. E aí, o motivo do Odontocast é passar esse tipo de informação, né? Então, quer dizer, se na capital, Belém, nós temos 2 especialistas, não temos nenhum especialista no interior do estado do Pará, tem muitos lugares inóspitos, longínquos, que não têm essa informação e que podem ter a necessidade de uso de uma prótese bucomaxilofacial. Então, a gente fala para o nosso público que oriente os seus pacientes, oriente a sociedade, que a prótese bucomaxilofacial, ela é uma especialidade. O Dr. Marcelo Carneiro faz esse trabalho no FIS Loyola, principalmente com pacientes oncológicos.
E no CIR nós repetimos, existe tratamento para pacientes que necessitam de prótese bucomaxilofacial, tanto oncológicos, quanto sindrômicos, quanto politraumatizados. Pensem bem, precisando, já sabem onde procurar. E eu acho importante, doutor, porque a gente tem um público também que não é só da classe odontológica. A sociedade em geral assiste o Odontocast e eu acredito que uma pergunta que talvez alguém poderia ter é a seguinte, em relação a valor, entendeu? Eu sei que varia muito do tamanho, da área, entendeu? Mas se uma pessoa quisesse procurar um serviço particular hoje desse assim, como é que mais ou menos poderia ser e tal, para tirar essa dúvida de quem por acaso esteja se interessando nessa área? Como você mesmo falou, é mais complicado a gente mensurar ali um valor em relação à prótese bucomaxilo, né? Varia muito em relação à complexidade do caso. Varia em relação etc. à complexidade, o estágio do tratamento que o paciente está, né? Se ele ainda está em tratamento ali oncológico ou não, se a prótese ela vai ser implanto suportada, se a prótese ela vai ser uma prótese colada, se a prótese vai ser uma prótese conjugada. O que seria uma prótese conjugada? O paciente perdeu parte da maxila e perdeu o nariz. Eu consigo fazer uma prótese que uma encaixa na outra e uma sustenta a outra. Ah, né? legal. Então a variedade ali é grande. Entendi. Tá? Então, dependendo da complexidade dessa prótese, o valor com certeza ele vai aumentar. Né? E aí, como o trabalho para reabilitar um paciente e o acompanhamento que a gente tem para fazer desse paciente no pós-reabilitação da prótese, ele é grande, o valor acaba também não ficando tão baixo assim. Isso daí também eu acho que pode assustar um pouquinho ali os pacientes. Tá? Mas uma prótese ocular, por exemplo, ela deve ficar em torno ali, dependendo do caso, lógico, em torno ali de uns R$2.000, aproximadamente. Sim. Até trouxe aqui para vocês verem 2 próteses oculares. Opa, olha aqui, ó. Vou até mostrar aqui para a câmera. Que a gente consegue confeccionar as próteses sempre tomando como base o olho remanescente, né? Então o olho contralateral. Sim. Conseguimos colocar simular as veias, conseguimos simular os raios da íris, que é esse colorido do olho aí, né? E muitas próteses, elas continuam tendo a movimentação ocular. Olha, que legal. Isso depende muito da preservação que teve na musculatura. Sim. Né? Então, quando a gente instala a prótese, o paciente ele consegue movimentar a prótese para cima, o olho reabilitado para cima, para baixo, para um lado, para o outro, com uma certa limitação. Marcelo, isso aqui é resina, né? Isso é resina. Não tem porcelana? Não, isso aí só de resina. Só de resina. Porque antigamente o pessoal chamava de olho de vidro, né? Sim, olho de vidro. Mas hoje a gente faz 100% em resina. É impressionante a riqueza de detalhes mesmo. Tô aqui E na a mão resina, aqui. Ela é também tipo a técnica de Thomas Gomes para prótese convencional, né? Sim. Com as Exatamente. inervações, com as vascularizações todas. Exatamente. Microfone. Aqui, ó. Ok. Com as inervações. Exatamente. Muito legal, Marcelo. Parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho da tua equipe, entendeu? De todos que fazem um mundo melhor para que os pacientes tenham mais qualidade de vida. Né? Aqui tem uma prótese ocular. Muito legal. Marcelo, Obrigado. conta um caso assim que foi muito impactante para ti, que tu possas contar, lógico. Dentro da área da prótese bucomaxilofacial. Tanto no sentido de densidade para o paciente, quanto para o profissional, os profissionais que a executaram. Pois é, impactante. Acho que a maioria dos pacientes... Eu estou querendo o que foi a maioria, o que foi o mais da maioria, entendeu? A maioria dos pacientes são. Mas a gente sempre fica com... Como é que eu posso dizer? A gente sempre fica, não vou dizer mais emocionado, sensibilizado. Assim, mais sensibilizado com aqueles pacientes que a gente passa um mês confeccionando uma prótese para ele, e aí no final desse mês, ou
uns 2, 3 meses depois, o paciente ele vem com uma recidiva e precisa ser operado de novo. Então, eu acho que isso daí é o que realmente deixa a gente mais triste. E tem alguns pacientes, graças a Deus não a maioria, que a gente começa a confeccionar a prótese para ele, tá? Mas ele já estava ali no estágio do câncer um pouco mais avançado e do nada ele para de ir. Não, ele para de ir, né? E aí ele, putz, cadê aquele paciente que não veio mais, tá? Eu converso com os residentes lá, tudo, quando a gente vai atrás, o paciente, infelizmente, ele faleceu. Então, eu acho que o mais impactante mesmo é isso daí, é a gente reabilitar o paciente, querendo ou não, a gente fica com um laço afetivo ali pro resto da vida. Sim. Eu não dou alta para meus pacientes, nenhum deles, eu sempre quero ver. O paciente já está reabilitado há 2 anos, a prótese está indo bem e tudo. Não, ele tem que voltar. Ano que vem ele vai voltar. Né? Principalmente os pacientes de próteses oculares, que a prótese ela dura mais tempo. A prótese facial, ela dura menos tempo, ela vai durar ali uns 3, 4 anos, mais ou menos, dependendo do cuidado que o paciente tem. Né? Aqui no nosso estado, o clima ele é muito quente, o sol ele é muito forte, então a prótese com o tempo ela acaba desbotando um pouquinho e a gente tem que fazer ou uns retoques ou tem que substituir ela. Sim. Então alta não existe para mim ali, eles sempre vão voltar comigo. Legal. Alguma pergunta, Renato? Assim, eu parabenizar, né? É um trabalho que a gente sabe que além dessa questão de devolver não só função, mas devolver a autoestima, né? A gente sabe que, por exemplo, assim, uma pessoa que tem um problema na mão, no braço, na perna, coloca uma calça, coloca uma camisa manga longa, ali esconde. Na face, né? Não tem como. E a importância dessa especialidade, a importância de um trabalho sério, como você falou, de um acompanhamento, é fundamental para que esses pacientes tenham, né? Já passaram por um processo tão difícil que às vezes é um acidente, né? Algo lógico que ninguém espera ter um acidente, um trauma facial, a questão do câncer também bucal, e agora ter de volta essa autoestima dentro das limitações, mas pelo menos não fica, né? Aquelas sequelas no rosto. Eu acredito que é algo assim que deve ser bastante confortante para eles, né? E para vocês também que fazem isso, que vê a emoção do paciente na hora da instalação, tudo, eu acredito que deve ser bastante gratificante também, né, doutor? Sim, sem dúvida. Tem 2 situações que eu acho que elas são, assim, um pouco mais chocantes, né? Eu presto serviço também ali para o Hospital Oncológico Infantil, né? Então, no Hospital Oncológico Infantil, nós temos várias crianças que tiveram o diagnóstico de rabdomiosarcoma, por exemplo, que acabaram tendo que ser submetidas à ressecção do globo ocular. E aí a gente tem que fazer a prótese ocular para ela, né? Essas crianças, elas, quando vão no consultório, já estão meio traumatizadas, assim, né? Então elas já passaram por várias cirurgias, muitas vezes, já passaram por muitas pessoas de jaleco. Então, nem atendo elas de jaleco. Então, quando eu vou atender a criança, eu tiro o jaleco, fico com uma roupa normal, para poder ganhar a confiança dela, para poder reabilitar. E quando a gente consegue ganhar a confiança dessas crianças, elas não querem mais te largar, elas não querem ir para outro lugar. Aí vem a satisfação. Legal. A satisfação, ela é incrível. A criança, ela chega já correndo, pulando na minha cadeira e ficando lá. Eu falo para a mãe, não adianta, às vezes muitas mães do interior viajam 12 horas para chegar aqui, ou até mais. Eu falo assim, mãe, hoje eu não vou fazer nada de prótese na sua filha. Hoje eu vou condicionar ela psicologicamente. Eu vou brincar com ela. Né? Então a gente tem que brincar com ela, ela tem que ganhar confiança, ela tem que ter certeza que eu sou amigo dela. Um filho de odontopediatra mesmo. Exatamente. Apesar de não ter feito odontopediatria. Então ela tem que ter certeza que eu sou amigo dela. Assim, ela vai deixar eu mexer e eu fazer o que quiser com a prótese dela. Hoje eu atendi uma criança, que ela está com 5 anos de idade hoje. Eu atendo ela desde meses, quando fizeram a cirurgia nela. Ela sempre teve resistência para eu colocar a prótese. A gente já conseguiu moldar, conseguiu confeccionar algumas próteses. A última que eu confeccionei, ela não deixou eu colocar, mas quando foi hoje, ela chegou com a prótese no olho. E a mãe dela disse que quando ela chegou na casa dela, no mês passado, quando eu entreguei a prótese, mas não consegui instalar, ela disse, quando ela chegou em casa, falou assim, eu vou fazer igual o tio Marcelo. Mamãe, pode deixar
que eu vou botar a prótese. Saiu, foi embora pro quarto dela, quando ela voltou com a prótese no olho. Olha que legal. De tanto ela ver eu mexendo, que aí eu mexo nela, mostro a prótese, mostro como é que faz. Aí hoje ela chegou com a prótese no olho. 5 anos. 5 anos de idade. Ela falou, tio, deixa que eu vou tirar minha prótese e eu vou colocar minha prótese. Eu fiz até o vídeo. Ela tirando a prótese, me dando, eu fazendo o polimento, eu falei assim, agora põe de volta e ela botando de volta. Uma outra situação que é muito chocante, assim, que é impactante, vamos dizer assim, são os pacientes de trauma. Por quê? Marcelo, você não acha que o paciente oncológico, que fez cirurgia oncológica, removeu parte do rosto, enfim, não é chocante? Também é. Mas o paciente que está fazendo tratamento oncológico, ele já teve o diagnóstico há algum tempo, ele já está em tratamento há algum tempo. Está acostumado. Né? Psicologicamente, ele já sabe o que vai acontecer. Agora, os pacientes de politrauma, ele está são. O paciente ele está bem e do nada ele vai para a cama. Do nada ele fica mutilado, do nada ele perde um olho, do nada ele perde uma orelha. Então esses pacientes aí realmente chocam bastante a gente e aí a vontade de reabilitar, assim como os outros pacientes, Sim. grande. Tu trabalhas, tu atuas desde pavilhão auricular, mandíbula até globo ocular. Isso, essa é a área de atuação da prótese bucomaxilofacial. Apesar de... A auricular nem seria tanto, né? Não, mas ou é a gente fazendo a prótese auricular ou o cirurgião plástico fazendo reconstrução com cartilagem de costela. Mas está dentro da alçada da prótese bucomaxilo. Está dentro da alçada da prótese bucomaxilo. Pavilhão auricular. Pode fazer. Né? Inclusive, no curso de especialização, eles falam que a gente pode até fazer prótese de dedo, né? Certo. E de pé, por exemplo, assim. Porque, no caso, é prótese bucomaxilofacial. Exatamente. Quando tem a prótese por isso dentária. Que eu não faço essa outra parte. Pois é, pra gente não começar a extrapolar limites. A gente só atua na parte do rosto mesmo. Outra coisa, Marcelo, dentro dessa perspectiva que tu estás tendo, tu achas que foi o maior avanço para a prótese bucomaxilofacial? Tu és especialista desde quando? Sou especialista desde 2007. Então tem aí quase 15 anos. Né? Nesse tempo, o que mais evoluiu da prótese bucomaxilofacial? Equipamentos, já se sabe aí, as impressoras 3D, mas as resinas, a possibilidade de uma fixação maximizada. Tu achas, na tua opinião? Não, seria essa parte mesmo do planejamento virtual. Isso daí ele evoluiu bastante, né? Planejamento virtual, tem algumas impressoras hoje em dia que elas imprimem até em titânio também, né? Então consegue dar uma base melhor para a nossa prótese ali quando planejada de forma correta. Sim. Essa aí teve uma evolução muito grande. Lá no Fil-Loyola, como complemento da prótese bucomaxilofacial, a gente consegue fazer umas reconstruções microvascularizadas. Tá? O que seria? O paciente teve um câncer de mandíbula, região mandibular, perdeu... Fez a hemimandibulectomia. Hemimandibulectomia, ou perdeu 2/3 da mandíbula, enfim. Né? A gente entra junto com o cirurgião plástico. O cirurgião plástico remove o retalho da fíbula, com a veia e a artéria da fíbula, e aí ele faz a rafia aqui na veia e na artéria aqui do pescoço, né? Ele escolhe lá a veia e a artéria, e aí a gente consegue fazer a reconstrução com essa fíbula, né? Então a gente consegue fazer todo o contorno da mandíbula, apesar da fíbula ser reta, né? A gente faz as osteotomias, faz todo o contorno da mandíbula e depois conseguimos colocar implantes ósseo-integrados e a prótese dentária em cima desses implantes. Então fica bem legal. Legal. É um trabalho que precisa ser muito divulgado, né? Porque a gente sabe que não são raros esses casos. Né? São muitos casos que tem e que a sociedade precisa desse serviço. Renato, mais alguma pergunta? Estou muito feliz com essas informações, muita coisa que, apesar de estar formado aí 14 anos, não sabia, passei a saber, né, pra gente poder... E essas informações são fundamentais, né? A gente costuma dizer no podcast que informação é um dos poderes que rege o mundo. Então, a gente saber que tem profissionais como você, né, no nosso estado do Pará, profissional
altamente competente, habilitado para fazer um trabalho sério e poder passar essas informações aí para essa galera que está na faculdade, que já é formada, que está aqui no Odontocast nos assistindo para ter mais informação, né? Para estar se atualizando. Então, parabéns, doutor. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela forma como você trabalha também, porque não é só fazer, é como faz também, né? E parabenizar por isso aí. Obrigado, Renato. Esse mês de novembro de 2023, como é o mês do câncer, que a gente já falou do câncer bucal. Novembro Vermelho. Novembro Vermelho, nós já tivemos 3 situações falando sobre o câncer. O Renato esteve num grupo de comunicação na televisão, falando sobre o câncer de boca. Trouxemos o Eric Pedreira também para falar sobre o câncer de boca no podcast, no Odontocast. E agora estamos tendo a felicidade, a oportunidade de falar contigo não só sobre o câncer de boca, mas também sobre a prótese bucomaxilofacial. Que eu, como protesista que sou, implantodontista que sou, eu também, quando me deu o estalo, me deu a percepção, digo, está faltando a prótese bucomaxilofacial no Odontocast. Então, praticamente, nós falamos durante esse ano todo, Marcelo, para teres uma ideia, nós estamos fechando esse programa, é o de número 50. Então, praticamente, como o ano tem 52 semanas, né? Então, praticamente foi um programa por semana que nós levamos informação de alto nível, né, ao nosso público, à sociedade como um todo. E volto a te dizer, eu não fiquei surpreso porque eu tinha uma ideia, mas eu fiquei muito mais feliz de saber que tem alguém que está fazendo junto com colegas, com uma equipe, um serviço muito bem feito por poucos, né, para tantos que precisam. Então eu quero te parabenizar com isso, agradecer muito a soma desse valor agregado que tu estás trazendo para o Odontocast. E antes de eu fazer a finalização desse episódio, eu gostaria que tu falasses um pouco sobre a tua percepção atual do Conselho Regional de Odontologia do Pará, com essa equipe dessa plenária que nós estamos atualmente. Acabamos de vencer uma eleição onde passaremos mais 2 anos tentando trazer sempre coisas novas nesse sentido, que não fujam às atribuições do Conselho, mas que o Conselho ajude sempre a classe odontológica também. E depois disso, tu fazes o convite para essa Câmara que está na tua direção, para que os colegas, a sociedade possam assistir esse episódio da especialidade de prótese bucomaxilofacial com o professor Dr. Marcelo Carneiro, do Odontocast. Gostaria de agradecer aí, né, o convite, né, novamente, por ter lembrado do meu nome. A prótese bucomaxilo é uma paixão que eu tenho, então isso daí eu já peguei é uma causa de vida, na verdade. Esses pacientes aí, eles sofrem, eles precisam ser ajudados e é isso que eu vou fazer enquanto estiver com saúde aí, né. Só um detalhe em relação às informações da quantidade de profissionais, daqueles 88 que eu falei, ativos e inativos, 55 ficam em São Paulo. Né? Só 2 aqui no Pará, 55 em São Paulo, 5 no Rio de Janeiro, né? Santa Catarina, se eu não me engano, não tem ninguém. Então há um déficit muito grande. Há um déficit muito grande e tem muitos pacientes precisando, né? Então fica o convite aí para o pessoal que está se formando agora, né, para se especializar. Se alguém precisar de alguma informação, eu estou inteiramente à disposição, né? Então assistam o podcast para poder saber um pouco mais sobre a prótese bucomaxilo. Eu estou à disposição para quem quiser, é só falar com o CRO, com o Marcelo, com o Renato, que eles sabem como me localizar, e a gente fica à disposição aí para poder ajudar para quem quiser se especializar na área, né? Preciso dizer que o Odontocast, eu sou um espectador de carteirinha dele, tá? Então eu tenho assistido as entrevistas muito boas, entrevistas muito produtivas, e tenho recomendado também, né? Então eu tenho percebido que essa gestão, apesar de serem eleitos agora, já estavam aí na gestão há algum tempo, né? Tá bem ativa, então tudo que a gente precisa, que entre em contato, vocês estão à disposição para nos ajudar, para nos auxiliar, né, para a gente poder fazer as coisas da melhor forma possível e da forma correta de serem feitas, né? Então vocês estão de parabéns, né? Espero que continue
assim nessa... A ideia é essa. Continue assim nessa alavancagem aí que vocês estão. Tá? Meus parabéns para vocês. Viu? Legal, Marcelo. Olha, vou te passar aqui a revista dos Sorrisos Brasileiros, que é Obrigado. patrocinada pelo CFO. Uhum. A revista também tem muitos assuntos interessantes. Te passar um exemplar do nosso Código de Ética Odontológica, né? Esse manual de práticas éticas na odontologia, nós temos em parceria com a OAB, né? Que tem sido assim, uma coisa bastante interessante também, estabelecimento de parcerias institucionais e tudo. E a canequinha do Odontocast, que ela é sua, com o patrocínio da Labo Dental, agradecendo ao nosso amigo Pedro Pessoa, um dos maiores incentivadores da odontologia no Pará, e agradecer principalmente a participação do Marcelo, do Renato, dizer para todos que aqui nós ficamos com mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, falando sobre a especialidade de prótese bucomaxilofacial. Então, fica o nosso abraço, fiquem com Deus e até a próxima.